Olá, estamos prontos, né, para dar continuidade à nossa formação. Peço desculpa de não ter tido como gravar na quinta-feira, mas se Deus quiser, agora a gente começa a gravar certinho toda semana. Então, iniciemos a nossa formação pedindo mesmo a luz do Espírito Santo sobre nós, para que possamos realmente estar aqui para a glória de Deus e tudo aquilo que falarmos seja para a nossa conformidade à vontade dEle, tudo aquilo que aprendermos, que Ele possa vir, abençoar a nossa inteligência, nos iluminar, para que possamos juntos estar cada dia mais próximos e mais íntimos dEle através da palavra. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, estamos então no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Dizia-lhes ainda: Traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe será tirado até o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus vem nos dizer que as nossas atitudes devem ser bem claras. Tudo aquilo que não pode ser visto, então não deve ser feito. E vem também a Bíblia de Jerusalém nos traz essa de estudo, dizendo que a lâmpada ela é o símbolo da luz. Então ela representa a boa nova que Jesus veio trazer, que deve ser proclamada sem medo, dentro do templo e fora do templo. Então, em todo lugar e para toda a humanidade se beneficiar com a sua luminosidade. Já em Lucas, nós vemos também que lá em Lucas 8:16 seguinte, 16 a 18, também nos traz essa mesma palavra, porém como eles são sinóticos com algumas diferenças porque muda de pessoa, né? Então aqui vem nos falar que ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter será tirado. Então a luz é o Evangelho, e é da fé, e a fé é dada para comunicá-la e compartilhar. Então aquele que não compartilha acaba perdendo tudo, até aquilo que aparentemente julgava ter. Já na Catena Áurea de Lucas, nos traz que, como lá em cima, Jesus, depois que termina a parábola do semeador, ele chama os discípulos, os apóstolos, para explicar para ele a parte,
Então, é como se ele estivesse terminando de dizer assim, olha, como vocês, né, apóstolos, vocês devem ser esses candelabros. Porque aqui nos mostra que lá a gente viu que a parte ele explicava. Então, como ele explicava, e nós vimos que ele chamava a parte, e nós vimos que a igreja é essa que também nos explica e nos ajuda a entender este mistério, esse reino de Deus que Jesus nos revelou. Então, isso vem como uma continuação daquela parábola. Porque aqui ele mostra que através deles é que esse mistério haverá de ser revelado aos demais. E aí, Santo Eusébio diz que, como a lucerna, né, ela é acesa para luzir, quer dizer, uma lâmpada, ela é acesa para brilhar, não para ser colocada debaixo ou de um alqueire, ou de uma cama, ou debaixo de um vaso, assim também o segredo do reino dos céus era exposto por meio de parábolas para que escapassem a compreensão daqueles que não tinham fé. E aí, todos recebem, porém aqueles que têm fé, aqueles que estão unidos à igreja, esses sim conseguem entender este mistério do reino de Deus. Mas já Santo Agostinho vem nos dizer que essa passagem, ela deve ser, voltando um pouquinho a Santo Eusébio, ele diz ainda que a maior parte das coisas, mesmo que a maior parte das coisas seja ditas por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, por conta da sua incredulidade, não obstante, todas essas palavras são acessíveis àqueles que crescem na fé. Santo Agostinho, então, vem nos dizer que essa parábola ela pode ser entendida, essa passagem, como algo diferente, algo figurado, que mostra o quê? Que mostra a confiança com que se deve pregar. Não ter medo de pregar. Aqui nos diz que o vaso e a cama poderia ser referido à carne. Então, como se diz, a luz, a lucerna é a palavra, a boa nova anunciada por Jesus. Então, a palavra, a gente não pode receber ela e esconder ela embaixo do vaso, quer dizer, embaixo dos nossos pecados. A gente deve mudar. Então, aquele que recebe a palavra deve realmente mudar, deixar o pecado da carne, para que aí sim o modo de vida, a pessoa que recebe a palavra, ela tem que mudar, e aí o modo de vida e as obras daquela pessoa sim brilhará. E aí fará com que todos aqueles que estão em volta vejam e queiram receber essa palavra e essa luz. Então, Santo Agostinho nos fala desse jeito nessa catena. E fala também uma coisa muito linda, que os desejos carnais, ele cobre a verdade, cobre a palavra. E aí a pessoa teme pregá-la. Porém, aquele que submete o seu corpo, né, a sua carne, aos mistérios de Deus, esse sim põe a lucerna no candeeiro, de modo que acima esteja a pregação da verdade e abaixo a servidão dos corpos. Então aqui Santo Agostinho quer nos dizer também o quê? Que aqueles que se propõem a pregar a palavra, estes devem deixar o desejo, o cansaço, os vícios, a preguiça, o comodismo em segundo plano. Primeiro deve ser a verdade, a pregação da verdade. Ela deve brilhar e abaixo a servidão desses nossos instintos mais baixos, carnais. Orígenes também nos diz que nessa lucerna a gente pode ver os discípulos, que Jesus queria que os discípulos fossem
esses candeeiros, esses candelabros, para que eles pudessem iluminar, colocando abaixo todas a sua servidão do corpo e a palavra acima de tudo. Então aqui ele vem nos dizer que, por isso, tem uma passagem que fala que João era uma lâmpada ardente e luminosa. João também poderia ser considerado não só como a voz que gritava no deserto, mas também a lâmpada ardente e luminosa, porque deu a vida e, acima de tudo, ele não temeu a morte da carne, do corpo, ele anunciou, ele pregou, ele iluminou, e assim devemos também ser nós. Por isso, agora, no sentido moral, Scott Hahn, no caderno segundo São Lucas, ele vem nos trazer que a parábola da lâmpada, ela explica a estratégia do ensinamento de Jesus, em que os mistérios do reino serão escondidos da multidão apenas temporariamente. Com o surgimento da igreja da nova aliança, eles finalmente irão se tornar conhecidos por todos e manifestos. Moralmente, vem nos dizer que, isso nos diz moralmente Santo Agostinho, Jesus encoraja a ousadia da pregação evangélica. Nenhum ministro do evangelho deve esconder a luz da verdade sob os medos mundanos da perseguição. O fiel servo coloca a lâmpada de Cristo à vista de todos, exibindo sua verdade para o benefício de todos, sem temer a morte. Então, aqui nos diz Santo Agostinho no sentido moral. Agora, na catena de São Marcos, que é o que a gente está vendo, tem cada coisa linda também, que vem nos falar que quando Jesus conta a parábola, ele conta, não é para ela permanecer obscura e oculta, mas para que a igreja ajude que a natureza intelectual daqueles que se propõem no segmento, quer dizer, nós, né, que fomos batizados, que queremos conhecer a Deus, para que essa luz possa iluminar a natureza intelectual nossa, isso é, a nossa inteligência, para que, de acordo com essa iluminação, possa aparecer de modo claro ou obscuro, dependendo da abertura de coração de cada um que recebe ela e de cada um que está inserido na igreja, porque nós estamos vendo mais uma vez que é na igreja, que são através dos apóstolos, os sacerdotes, a tradição, todo o nosso magistério que nos ajuda a abrir a inteligência e assim nada ficar mais oculto para a gente. Com efeito, quem desdenha a meditação e não se alimenta da palavra que recebe, não coloca a luz e as recordações, essa lucerna logo se apaga, essa luz logo se apaga. Então não adianta eu só ir na missa e depois não viver a palavra. Não adianta só eu fazer as minhas orações decoradas, não adianta eu não ter um tempo para me ater com a palavra, porque logo essa luz é apagada. Então, São Jerônimo diz que Jesus não contou a parábola, né, para ficar escondida. Por isso ele revelou aos apóstolos que estes, como sendo os candelabros, poderiam iluminar a todos. Ele diz também que tem uma parte na palavra que diz que a gente não deve colocar também, esconder sobre o alqueire, né, ou debaixo do leito. E aí vem nos dizer que o quê? Que sobre o alqueire, isto é, o que a gente faz no alqueire de terra? A gente planta. Então, sobre o alqueire, isso seria, algumas tradições traz isso, né? Que não deveria ser, porque isso é o pecado da gula.
e sobre o leito o pecado do ócio. Por isso, então, ninguém pode deixar de anunciar, ninguém pode deixar que o pecado obstrua essa luz que eu recebi. Então, o pecado da comida e aquele que ama e se comprar só no ócio, eu preciso descansar agora, esse então não seria uma lucerna, uma luz que brilha para todos. De outro modo, já nos diz São Crisóstomo quando Jesus diz que não há nada oculto que não será manifestado, é como se ele dissesse assim: se conduzirdes a vida com diligência, as acusações não poderão cobrir de sombra a vossa luz. Pois cada um de nós, tendo feito algo bom ou mal no passado, torna-se-á manifesto no presente, e muito mais no futuro, pois que é mais oculto de que Deus, e no entanto, ele também se manifestou se manifestou na carne. Por isso nós conseguimos ver Jesus. Então, isso que fala, o que é de mais oculto que ver Deus? Quem conseguiria ver Deus se não fosse ele vir se encarnar? Então, quando ele diz isso, que quem tem ouvidos ouça, veja, né? Olhe como você está entendendo essa palavra e cumpra aquilo que entendeu. Escute, obedeça. Se alguém tiver sensibilidade para compreender a palavra de Deus, não se omita. Não converta em fábulas aquilo que ouviu, mas testemunhe. Testemunhe, fiquem atentos ao que vocês ouviram, para que não vos subtraia nada daquilo que eu vos disse, porque com a medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Então, quanto mais esforço você aplicar, tanto mais proveito você receberá. E já São Jerônimo nos diz o quê? Que aquele que, São Beda diz que habilmente, se a gente se empenha em fazer todo o bem que a gente for capaz, se a gente fizer penetrar no espírito do próximo toda a piedade, tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a luz que a gente recebeu da palavra, isso nos conferirá virtudes. E aí sim, a fé traz virtudes. E as virtudes nos faz ter mais. Por isso, aquele que julga, ter fé, receberá mais. Aquele que julga ter pouco, receberá ainda mais. Mas aquele que julga ter e acha que já está suficiente, até aquilo lhe será tirado, porque não lhe será suficiente, porque foi lhe dado mais e a gente não aproveitou de tudo aquilo que foi nos dado. Então aqui vem São Jerônimo nos dizer: porque ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais. Isto é, quem tem fé terá virtude, e quem guarda a obra da palavra terá também a compreensão do mistério do reino. Inversamente, quem não tem fé é desprovido de virtude, e quem não guarda a obra da palavra não a compreende, e quem não compreende perde até aquilo que ouviu. Por isso a necessidade de nós, ao receber a palavra, guardar, meditar, contemplar, tentar colocar em prática, porque aquilo vai render e vai nos ser dado muito mais. Agora, se a gente acha que já foi suficiente só ir ler na missa, escutar a palavra só ali no domingo e acabou, não, no próximo domingo eu vou escuto outro evangelho, isso é muito pouco, isso não é suficiente. Depois, no final, isso será muito pouco. Então, mesmo, vamos supor que eu não entenda nada, mas dentro desse meu não entendimento, eu converse com Deus: Senhor, eu tô indo, eu tô tentando, eu quero aprender. Jesus vê esse nosso esforço. Então, quanto mais esforço a gente faz, quanto mais a gente não se omite, nas orações e pedindo mesmo a Deus para que venha através da igreja
através da palavra, buscar meios que a nossa igreja... Tem muita gente que fala assim, nossa, mas nossa igreja não tem formação, mas nossa igreja é riquíssima de documento. Não tem uma formação, porque nossa igreja é enorme, nossa igreja é composta de muitas pessoas. As outras igrejas são menores, eles podem dar essa atenção especial para cada um. Mas nossa igreja, graças a Deus, ela é muito rica de sacramentos. Ela dá várias oportunidades, vários caminhos para a nossa salvação. Então não percamos isso. Não percamos todas essas oportunidades que a igreja nos dá, coloca aí à nossa disposição, para que não seja tarde e para que a hora que a gente for ser medido, eu sempre digo, quem age com misericórdia, no dia do julgamento, terá misericórdia de Deus. Agora não adianta nada eu ficar pedindo, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, mas se eu não tenho misericórdia, se eu não sou piedosa também, no juízo, no último dia, no meu juízo final, não será assim. Porque eu não agi com misericórdia, eu não tive piedade, eu não perdoei, então como eu quero ser perdoado? Então, da mesma forma que eu vivo aqui e eu faço para o próximo, da mesma forma eu vou ser tratado e ainda vou ter muito mais. Porque eu vou ter, não a partir daquilo que eu consegui, mas a partir do esforço daquilo que Deus viu no meu coração, que eu lutei para ter, que eu lutei para conseguir, mas se o resultado foi diferente, o Senhor conhece que a nossa luta foi para que o resultado fosse outro, mas os nossos esforços foram pouco, foi muito. Porém, o resultado não foi aquele que a gente esperava, mas Deus viu e sonda o nosso coração. Então, voltando aqui agora, nos diz então essa parábola que Jesus, ele ainda cobre esse mistério do reino de Deus, mas de uma forma muito temporária. Mas ele consegue trazer para a luz quando ele revela aos apóstolos, quando ele revela aos santos, quando ele revela a igreja e quando cada um de nós se dispõe a querer aumentar essa nossa fé. Aumentar essa nossa fé buscando e não ficando no nosso comodismo, no nosso ócio, colocando no leito, colocando na cama. Só voltando um pouquinho agora na catena de São Lucas, vem nos dizer aqui São Crisóstomo que o nosso Senhor, ele anima os discípulos e a cada um de nós para ter um zelo com toda a palavra. Ele ensina-nos a sermos diligentes, como se estivéssemos expostos a olhares de todos, lutando neste mundo como que fosse numa arena, como se dissesse, não penseis que nos limitaremos a uma parte pequena do mundo, sereis conhecidos por todos, porque é impossível esconder tamanha virtude. Por isso nos diz que tudo será revelado, tudo será, nada será oculto, tudo será conhecido. Tanto a palavra de Deus, quanto o nosso esforço, as nossas obras. E ainda São Máximo nos diz que o Senhor se referiu a si mesmo, quando ele dizia da lucerna que brilha sobre todos os habitantes da casa, isso é, sobre todo o mundo. E já que é por natureza que ele é Deus e ele tenha se tornado carne para a nossa salvação, dessa forma, como essa luz, como essa lâmpada, ele foi retido numa vasilha que é a carne, que é o corpo, por isso ele se encarnou, ele se fez carne por nós, e por intermédio da alma, assim como o fogo, por intermédio de uma mecha, ele foi retido numa vasilha. Então, essa chama, por isso ele chama a igreja de candeeiro, pois sobre ela o verbo divino reluzente ilumina a casa, o mundo, com todos os raios da verdade. Então, por meio da metáfora, chama de vaso ou cama o respeito corporal à lei, sob o qual não quer ficar escondido.
Então, aqui São Máximo nos diz que Jesus, quando ele fala também que a luz foi revelada não para ficar debaixo de uma cama, né? Ou ser colocada sobre o vaso, ele pode também, olha como que é maravilhoso, gente. Uma única palavra pode ser vista de vários modos. O vaso pode ser visto nos nossos pecados, que esconde, né? Que faz com que esse fogo, essa lâmpada fique escondida e logo vá se apagando, né? Porque os desejos carnais, a preguiça, o ócio vai nos fazendo, né? Deixar essa chama ser apagada. Pode ser visto também no sentido cristológico, que ele é. Ele é essa luz que veio e está ali dentro desse vaso que é o corpo humano, que ele se fez carne, mas que ele não veio só para isso. Ele veio para o mundo, para luzir, para iluminar a todos. Então aqui também nós podemos ver no sentido cristológico que ele é essa luz que não veio para ficar escondido, né? E São Beda também vem nos dizer que escutar a palavra a todo instante, a fim de que ruminemos continuamente. Então, isso no sentido espiritual nos traz São Beda, para que o nosso coração, para que possamos todo o tempo ruminar continuamente e possamos lançá-la, a palavra, do nosso coração ao ouvido dos outros. Por isso segue, porque aqueles que têm, lhes será dado, e aos que não têm, ainda aquilo mesmo que julga ter, lhe será tirado. É como se ele dissesse: dedicai toda a vossa atenção à palavra que ouvis, porque a quem possui o amor à palavra, será concedido entender o que ama. Aquele, porém, que não ama ouvir a palavra, ainda que pense ser dotado de talento natural, de muito conhecimento ou muito exercitados nas escrituras ou nas letras, não gozará de nenhuma medida e nem da doçura da sabedoria divina. Com efeito, a miúde, o preguiçoso recebe o talento precisamente para que seja mais justa a punição da sua negligência, porque desdenhou do saber e o que poderia ter alcançado sem grande esforço. Não raro, por outro lado, o zeloso sofre pela lentidão da sua inteligência, para ser recompensado por prêmios maiores, quanto maior for o seu esforço para alcançá-los. Gente, que coisa mais linda e divina que São Beda nos mostra aqui. Que aqueles que julgam ter conhecimento, aquele que acha que domina a palavra, que tem as letras, mas que não a contempla, isso também lhe será tirado. Porque acha que é só o esforço dele. Então, o que adianta eu vir aqui, eu saber que eu achar que o que eu vou passar para vocês só vai do meu esforço, se antes eu não pego essa palavra que eu vou meditar com vocês, que eu vou trabalhar com vocês, e eu não medito ela e deixo ela entrar no meu coração, para que do meu coração ela saia para vocês. Isso depois, até o que eu julgo ter, que é o conhecimento, que é, nossa, eu domino aqui, não. Até isso me será tirado, porque eu não terei o melhor, o necessário, a doçura da sabedoria divina. Então isso não é nada, gente. Não adianta nada a gente querer entender a Bíblia só para saber. Não, a gente tem que entender a Bíblia para viver. A gente tem que entender a Bíblia para praticar. Para aquele momento, para um dia que eu não puder mais ter a palavra, ou porque eu estou acamada, ou porque eu perdi a visão, ou porque agora estou impossibilitada de ler, ou eu ter a palavra guardada dentro do meu coração. Existe um santo que fala disso, né? Que ele sabia tanto a Bíblia, não de decorar, mas de tanto vivê-la, que ele não precisava nem pegar a palavra, ele já sabia. Então, é desnecessário a gente achar que eu tenho que saber. Nossa, em Marcos 4, 25 a 28, está dizendo isso, que a lucerna não pode ser colocada embaixo da... Não, gente, eu tenho que saber que a palavra foi falada para mim e eu não devo escondê-la.
que a palavra foi falada para mim e que eu devo meditá-la, que eu devo ruminá-la, que eu não posso deixar ela só para o domingo que vem, que eu tenho que estar todo momento ruminando essa palavra para que a minha inteligência possa ser iluminada. Então eu não posso ser só contar com o meu esforço, eu não posso ser só uma pessoa zelosa, não. Eu tenho que ser uma pessoa contemplativa, uma pessoa meditativa, uma pessoa da palavra, que não só lê a palavra, mas que vive a palavra. Então, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu aprendo com vocês. Eu já tinha lido isso antes de pegar aqui com vocês e agora São Beda vem com esse último sentido que eu já tinha lido, mas não tinha compreendido dessa profundidade, porque eu li primeiro para depois eu meditar, para agora eu vim falar com vocês. Mas não percamos, gente, não percamos essa maravilha que o Senhor nos ensina. Que possamos realmente nos abrir para a palavra, nos abrir para Jesus. Ele que é essa luz que estava presa, Ele que é essa semente que vem e que cai em qualquer campo, que vem e não faz distinção de coração. Que possamos ter essa fé, que através da fé possamos ter virtudes e tenhamos a certeza de que nada é oculto. Todas essas parábolas que é dita não é para ficar escondida, é para que a gente abra, cresça na fé, para que a gente possa entender e possa tudo vir à luz e não tenha nenhuma sombra mais para nós, e que a gente possa contemplar toda essa maravilha, esse mistério de Deus, desse reino que já começa aqui, que é aqui agora, não tem que ser depois que eu morrer. Não, ele já está aqui, ele é agora, ele já começou. Então que possamos realmente pedir mesmo que o Senhor Jesus nos ajude a crescer nessa fé, a abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, não só com os nossos esforços, mas com a graça dele, pedindo mesmo, pedir, receberei, bater e será aberta, pois tudo que pedirdes em meu nome vos será dado. Imagina se Deus não quer nos dar o Espírito Santo, a luz do entendimento, esse querer, essa fé ardente que renova e que faz nova todas as coisas. É assim que o Espírito Santo trabalha, né? E renovareis a face da terra, e renovará minha vida, renovará meu agora. É isso que o Espírito Santo quer de nós no dia de hoje. Então que possamos realmente ter essa certeza que o Espírito Santo age naqueles que abrem o coração, naqueles que aderem, aqueles que têm a vontade, aqueles que querem e anseiam e desejam ardentemente ter essa experiência com Deus, e cada vez mais esse abismo que a gente cavuca, acha que está no fim, mas ainda tem um abismo de tão profundo que ele é. É um abismo de amor, um abismo de misericórdia. Que o Senhor nos ajude a ser cheios de amor, para que possamos cada vez receber mais amor ainda, e esse amor possa se transformar em caridade. Mais uma vez, a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais, onde estão tudo na nossa vida. Ela está no Pai Nosso, ela está no agora, ela está nessa palavra, né? A fé que nos renova, a esperança que nos faz querer, que nos faz correr, que não nos faz ficar parado, que nos movimenta, e o amor, que é realmente o que permanece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.